Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa nova configuração da família. Eu queria que o Cris compartilhasse aquela foto com a gente. Esse é o novo herdeiro da família, o Benjamin. Coisa linda do pai. Queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Feche seus olhos, queria orar novamente com vocês. Deus, nós queremos ser direcionados pelo Senhor aqui nessa noite. Revele destinos aqui no nosso meio, Senhor. Chame os seus filhos em meio à sarça aqui nessa tarde, Pai. Nós oramos que Teu Espírito Santo venha trazer luz a tudo que venha a ser dito aqui neste lugar, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor novamente? Nós estamos diante de um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, que é quando Moisés foi chamado, foi comissionado por Deus para resgatar o seu povo do Egito, que era a principal potência daquela época. E Moisés ele vai até o Egito com sinais, com prodígios, leva o povo para o meio de um deserto, a população aproximadamente de Curitiba, 3 milhões de pessoas para o meio de um deserto, sendo conduzidos de forma sobrenatural por Deus. O maná que descia do céu, a alimentação sobrenatural, as vestes que não se consumiam. É uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, o chamado que Moisés teve na vida dele. Moisés ele teve a função de ser o primeiro legislador de Israel. Ele recebeu as leis direto do próprio Deus durante 40 dias no monte, e instruções específicas com relação ao tabernáculo e sacrifícios. E você vê a magnitude que foi o chamado de Moisés. Moisés também tinha uma forma ímpar de se comunicar com Deus. A palavra de Deus diz que uma nuvem vinha à porta da tenda de Moisés, e Deus falava com Moisés face a face. Olha o nível que estava o tal do Moisés. Deus se comunicava com Moisés face a face. Tem até um episódio quando Miriam e Arão colocam em xeque essa situação de Moisés com Deus. Deus ele fala assim: se no meio de vocês se levantar profeta, eu me comunico com ele através de sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, eu me comunico com ele face a face. Olha o nível que estava o tal do Moisés. Moisés ele é citado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, uma lista seleta de homens e mulheres de Deus. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele contemplou coisas maiores. E nós vemos no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele está ali com seus discípulos e ele muda suas vestes resplandecem, eles observam a glória de Deus. E quem aparece nesse monte santo junto com Jesus e os discípulos? Moisés e Elias. Novamente Moisés é citado na Bíblia, em um momento muito lindo da história da Bíblia. Moisés é escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, a espinha dorsal da palavra de Deus. E também do Salmo 90, que é um salmo incrível. Fica uma lição para casa e lê o Salmo 90. Então, indiscutivelmente, Moisés, ele é um cara chamado por Deus, ele é um cara de outro patamar, assim como diz o nosso pastor Jacques, é um faixa preta da fé. E hoje nós queremos aprender um pouquinho com esse chamamento de Moisés. O tema da nossa palavra hoje é obediência, uma fonte de poder e autoridade. Vamos repetir isso? Obediência, uma fonte de poder e autoridade. E observando a história de Moisés, quando ele é chamado por Deus, uma das primeiras coisas que a gente observa no chamado dele é um compromisso com o trabalho.
Êxodo capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ou seja, Moisés está ali cuidando do rebanho do seu sogro, ele está ali no deserto, ele está ali no trabalho, ele está ali cumprindo o seu expediente, a sua obrigação, e de repente o anjo do Senhor se manifesta em forma de fogo na sarça. O que eu aprendo com isso? E a gente vê esse padrão sendo repetido ao decorrer da palavra de Deus inteira, que Deus não tem compromisso com pessoas acomodadas. Diga, ai. Deus não tem compromisso com pessoas acomodadas. Você vê ali, ó, versículo 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Você percebe que Moisés, ele não estava com essa intenção de encontrar a sarça, ele não estava planejado o seu dia, eu vou até o deserto, no meio desse cuidado do rebanho do meu sogro, Deus vai aparecer para mim. Não foi. Deus observou esse compromisso que ele tinha com o trabalho. Deus tem compromisso com pessoas, Deus ministrou muito forte isso no meu coração, que levam o seu testemunho pessoal a sério. Hoje eu não sou uma pessoa financiada pela igreja, mas Deus falou comigo: cara, você é um tempo integral no meu reino. No seu serviço você é tempo integral, você dá testemunho de mim lá no seu trabalho, você dá testemunho de mim no meio da sua família, nos ambientes que você pisa, porque dentro da igreja muitas das vezes o ambiente acaba nos levando a dar um testemunho de cristão. A nossa comunhão com os irmãos, o nosso convívio com os irmãos, de certa forma nos santificam, mas não é para se limitar às quatro paredes da igreja. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de pessoas que dê testemunho. Então nós somos tempo integral no reino de Deus, na nossa sociedade. Deus tem compromisso com quem tem um relacionamento responsável com a sua palavra. O pastor pregou alguns domingos atrás, lá em Daniel 9:2, Daniel, ele está consultando os livros na Babilônia e ele percebe que o tempo do exílio lá na Babilônia era de 70 anos. E ele começa a orar para Deus que venha a libertação, que venha a volta deles para Jerusalém. Mas como que ele chegou nessa conclusão? Um relacionamento responsável com a palavra. Como que ele teve esse grau de revelação? O tempo de qualidade com a palavra de Deus. Deus tem testemunho, Deus tem compromisso com quem tem uma vida de testemunho pessoal, uma vida de relacionamento responsável com a palavra, e jejum e oração. Nós viemos agora há pouco de um tempo de jejum muito poderoso. Eu nunca vi, eu estava falando agora de manhã, eu nunca vi, assim, todo o tempo que eu estou aqui na igreja, o tanto de pessoas que participaram desse jejum internacional. Você perguntava para onde está participando de jejum, eu estou, e estava fazendo mesmo. Então, a igreja num todo, eu vi assim, pelo menos a minha visão, todos muito engajados nessa prática do jejum, que é o segredo. O pastor Marcão, agora há pouco, compartilhou uma palavra com a gente. O segredo da igreja está ali, ó, jejum e oração. É o segredo da igreja. Deus tem compromisso com quem leva essa prática a sério. Que nós sejamos encontrados por Deus trabalhando. Talvez você pense assim: ah, Eliel, mas o meu chamado é ser o líder do ministério de louvor, o líder dos jovens e dos adolescentes. Mas tudo bem, hoje você não é. Mas só porque você não é, que você não vai começar a se preparar para ser? Só porque você não está na posição hoje de líder, você não vai se preparar, ter esse compromisso de trabalhar, de dar o seu melhor. Ah, eu tenho um chamado de ir para as nações, para ir pregar a palavra para todos os cantos da terra. Mas, cara, para o teu vizinho hoje, você tem falado de Jesus, tem dado testemunho para ele? Tem trabalhado na sociedade para exercer o teu testemunho com o Senhor? Calma, gente, isso aqui é Deus batendo em mim e está respingando. Em Êxodo 3, 4, a palavra de Deus diz assim, ó: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse. Se vocês entendem que é uma provocação de Deus,
Deus provocou Moisés no meio do trabalho dele. Moisés estava trabalhando e Deus provoca Moisés no meio do trabalho dele. Ele estava cuidando, ele estava numa função que não era nem o chamado principal dele, o chamado era ser um libertador. Ele estava cuidando do rebanho do sogro. E Deus provoca ele no meio da sarça. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não significa que o dom de profecia é melhor do que o dom de cura, que o dom de discernimento de espírito, mas o Senhor, Ele nos provoca dentro do nosso chamado. Talvez você olhe uma pessoa curando um enfermo, sendo usado no dom de cura, aquilo queima no teu coração. Como eu gostaria de ser usado para curar as pessoas, como eu gostaria de ser usado nesse dom. Agora há pouco nós tivemos o Todd White ali no centro, e ele é muito usado nessa área de cura, de evangelismo pessoal. E você olha para a vida, para o ministério dele, e você fala, eu queria ser usado dessa forma por Deus. É o Espírito te provocando. Mas o Espírito provoca quem está trabalhando. Dificilmente você vai ouvir um testemunho de um pastor, de um líder, rolando o feed do Instagram, rolando o feed do TikTok, assistindo série na Netflix, e de repente teve uma revelação da parte de Deus. Dificilmente você vai ver um testemunho desse. Deus não tem compromisso com pessoa distraída. Deus tem compromisso com quem trabalha, com quem busca Ele com diligência. Em Colossenses 3:23, a palavra de Deus diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Uma revelação para você, o teu patrão não é o seu patrão real. A pessoa que você pensa que você presta serviço não é o seu patrão real, o seu patrão é Deus, é Cristo. É para Ele que nós trabalhamos. Ele é o nosso patrão. E nós vemos esse exemplo do trabalho, esse compromisso com o trabalho que a gente observou na vida de Moisés, na vida de outras pessoas. Davi, quando ele foi ungido pelo Senhor, pelo profeta Samuel, você vê que o pai de Davi chama todos os irmãos para o banquete, para aquela festa, e Davi ficou de fora. Eu fui criado com 3 irmãos, e Deus o livre se a mãe colocasse um pedaço de carne a mais no prato de um, Deus o livre se a mãe comprasse um presente para um, não comprasse para outro, mas dava uma hora uê. Agora você pensa, todos os irmãos convidados para um banquete de honra, Samuel era a autoridade máxima ali de Israel, todos foram convidados, e Davi, o que eu vou fazer, pai? Vai lá cuidar das minhas ovelhas, vai lá cuidar das ovelhas. Só que tem um cara que viu Davi no meio das ovelhas. Deus viu ele no meio do trabalho. Deus provocou Davi no meio do trabalho. Samuel, profeta Samuel, ainda criança, servindo Eli. A gente conhece a história de Eli. O pastor Jacques, alguns domingos atrás, pregou a respeito da história de Ana. E Eli chamou a mãe de Samuel de bêbada, para ser um pouco gentil. E Eli estava ali sendo tutor de Samuel. Samuel servia Eli no templo, trabalhava para Eli. De repente o Senhor começa a provocar Samuel no meio do trabalho, começa a provocar ele no meio do trabalho. E quem que deu a palavra de sabedoria para ele se posicionar diante de Deus, para Samuel se posicionar diante de Deus? O Eli, o cara que não sabia nem governar a sua própria família, deu a palavra de comando para Samuel. Falou, cara, a próxima vez que essa voz te chamar, Piazinho, fala para Deus, fala para ele assim, fala que o teu servo ouve. E Deus chamou Samuel no meio da noite. Amém? Então a primeira coisa que a gente observa na vida de Moisés, essa autoridade que Moisés tinha, esse poder que Moisés tinha. Primeiro, um compromisso com o trabalho. Diga comigo, compromisso com o trabalho. Segunda coisa que a gente observa na vida de Moisés, reconhecer minhas limitações diante da pessoa certa. Agora nós vemos Moisés comissionado por Deus, Moisés ali com esse projeto de ir até o Egito, resgatar o povo, e não foi simplesmente uma promessa de tirar o povo de lá, pedir para Faraó tirar e pronto, não era nada disso. Eram milagres que aborreceriam todos os deuses do Egito, que humilhariam todos os deuses do Egito. Eles sairiam de lá despojando os egípcios. O povo acharia graça diante do povo egípcio e despojaria, pegaria tesouros, holocaustos e coisas extraordinárias. Então Moisés começa a observar esse chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele começa a fazer o cálculo humano. Cara, peraí, milagre?
despojar os egípcios? Mas quem que sou eu? Quem que sou eu para fazer tal milagre? Quem que sou eu para ser usado dessa forma? E ele começa a fazer os cálculos humanos na mente dele. E em Êxodo capítulo 3, versículo 11, olha o que Moisés fala para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés fala de novo: mas eles que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eles vão me chamar de mentiroso. Baixa autoestima. Êxodo 4:10, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:13, Senhor, envia aquele que há de enviar. Ele reconhecia que Deus era poderoso para fazer, mas ele não confiava nele mesmo. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. Me tira dessa, Senhor. Moisés mostra baixa autoestima, fraqueza, tenta tirar o corpo da missão que Deus deu para ele. Só que detalhe, gente, Moisés fez isso para a pessoa certa e no lugar certo. Muitas das vezes a gente vê as pessoas admitir a sua humanidade, as suas fraquezas, para as pessoas erradas, nos lugares errados. Nós temos hoje um computador na nossa mão. O celular é um computador que, por falta de sabedoria, expomos a nossa vida para pessoas que não têm o temor de Deus, para as pessoas que não se preocupam com você, vão querer empurrar você de uma vez para o fundo do poço. E nós estamos lá, abrindo nosso coração, expondo nosso coração nas redes sociais. E eu lembro, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu tenho o costume de ler a Bíblia e me imaginar na situação que a pessoa está passando. E enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor estava falando muito forte no meu coração, mostrando aquilo que Ele faria através da minha vida e está fazendo através da minha vida. Tem situações que eu vejo hoje que está acontecendo comigo, que eu falo, Senhor, como que o Senhor me deu essa tal responsabilidade? E eu estava igual Moisés, eu estava fazendo aquela oração para Deus, fazendo aquela petição para Deus. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse com o seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, onde que eu nasci, Senhor? O bairro que eu nasci, a minha mãe era empregada doméstica, meu pai é pedreiro. A situação social que eu vim, como que o Senhor confia isso na minha vida? E eu olhei aos pés do Senhor, clamando para Ele, para a pessoa certa, do lugar certo, chorando para Ele. E Deus jamais desampara a gente, jamais. Na sequência do texto, o próprio Deus diz, respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou faz o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. O Senhor está falando com pessoas aqui neste lugar. Lucas capítulo 12, versículo 11, quando vos levares às sinagogas e perante a governadores e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto, é pelo poder de Deus. Eu sempre falo para os meninos quando eles sobem aqui no altar, às vezes eu esqueço, mas como eu sempre lembro eu falo, e aí cara, está com frio na barriga? E aí ele fala, não, estou com muito frio na barriga. Eu falo, sabe o que é esse frio na barriga? É a prova que você ainda depende de Deus. Quando você perder esse frio na barriga, se preocupe, porque daí você já está num patamar diferente, já está confiando nas suas próprias forças, e nas nossas próprias forças a gente não consegue nada. 1 Coríntios 1, 26, olha o que a Bíblia diz, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não forem muitos chamados, sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas lá do Uberaba, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas lá da Venezuela, para confundir as sábias,
Agora eu vou falar, Deus escolheu as coisas lá de 7 barras para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu quero que você saia com essa consciência aqui nessa noite, não é pela sua capacidade, não é pelo seu muito saber, é pelo poder do Espírito Santo, foi Ele que te chamou. Então, primeiro ponto, Moisés, quando observando a história de Moisés, o chamado de Moisés, primeira coisa que a gente observa, ele tinha um compromisso com o trabalho. O segundo, ele reconheceu as suas limitações diante da pessoa certa. Ele falou, foi para Deus, ele correu para Deus. E por último, submissão. Êxodo 4:18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir e voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vive. E disse Jetro: vai-te em paz. Olha que impressionante, Moisés agora, ele recebeu algo da parte de Deus, ele recebeu uma revelação muito específica da parte de Deus, recebeu ajuda, Deus enviou Arão para ele, Deus entregou na mão dele sinais que ele faria diante dos egípcios, diante do povo de Israel, revelações profundas. Só que o que acontece? Ele vai para Jetro, e em outras palavras ele fala assim: eu posso? Você me deixa voltar ao Egito? Olha que interessante, gente, Moisés, com toda essa revelação, com todo esse nível que Deus, o próprio Deus falou com ele, ele vai para um homem, comedor de arroz e feijão, para o chefe dele, o cara que ele cuidava o rebanho, e pergunta: eu posso fazer isso? Isso é impressionante, porque muitas das vezes eu ou você não recebemos 1% da revelação que Moisés recebeu, e já saímos agindo, já saímos fazendo, sem pedir permissão. Existe poder na associação, e existe autoridade na submissão. A autoridade é a autorização para você usar esse poder. Ah, mas submissão, Elias, colocar debaixo de alguém, isso é a história de Moisés, né? Não sei bem se é bem assim. Jesus lá em Mateus capítulo 21, olha que interessante, Jesus está operando sinais, está fazendo maravilhas, ele está cumprindo o chamado dele aqui na terra. E de repente, para surpresa de 0 pessoas, os fariseus vêm abordar ele e perguntar para ele: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus não responde e fala assim: ó, eu vou fazer uma pergunta, se você me responder isso aqui, eu falo com que autoridade eu faço essas coisas. E ele faz a pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? E aí não conseguiram responder porque temeram um povo. O batismo de João, lá em Mateus capítulo 3, Jesus, ele vai com um objetivo claro na mente dele. Ele vai até João Batista para ser batizado por ele. E quando ele chega diante de João Batista olha para Jesus e fala assim: como assim, eu batizar você? É você que tinha que me batizar. Jesus se submete à autoridade da época, que era João Batista, no batismo de arrependimento. E quando ele é batizado por João, os céus se abrem e fala: esse é meu filho amado, esse é meu filho que se submete, esse é o meu filho que deu exemplo de submissão. O próprio Cristo é um exemplo de submissão. Com todo esse panorama, fica algumas perguntas para a gente. Quem Deus colocou como autoridade sobre a sua vida? Quem é o seu líder hoje? Quem é seu pastor? Essa pergunta Deus falou comigo, eu estava preparando essa palavra, e eu estava com outro tema no meu coração, Deus tinha falado muito forte no meu coração, está falando ainda, e aí eu falei assim: não, acho que eu vou fazer sobre isso daqui, e o pastor tinha me dado um tema, e aí eu fui orar, fui falar com Deus, Deus fez essa pergunta para mim: quem que é o teu pastor? Você prega o que você quer, ou você tem uma autoridade sobre a sua vida? Pronto, Deus, entendi, pronto, estamos aqui obedecendo. Submissão. A gente que vive no contexto das células, quem que é o teu discipulador hoje? E qual tem sido o seu nível de submissão a eles?
Eu tenho dó do pastor Antônio, porque tanto de pergunta que a gente faz para ele, eu estou parecendo aqueles procuradores de justiça pedindo mandato, toda hora perguntando para o pastor, pastor, posso. Tem hora que ele deixa, daí eu fico feliz, tem hora que ele não deixa, daí eu fico ali refletindo. Mas eu quero andar debaixo de submissão, eu quero ter alguém para me corrigir, eu quero ter alguém para me direcionar. Existe autoridade na submissão. Obediência é fácil de entender, mas para funcionar precisa de ação. A gente sabe, a gente conhece o conceito de obediência. Mas chegou o momento da ação. Eu queria que vocês se colocassem de pé. O tema obediência nos nossos dias tem sido algo que tem sido tratado como uma prisão, uma privação dos nossos direitos, uma privação, falta de opinião, sendo que pela obediência de um só homem, nós recebemos vida eterna. Pela obediência de um homem, a salvação vem ao mundo. E assim como Moisés, nós observamos essa mesma situação na vida de Jesus. Moisés tinha compromisso com o trabalho. Jesus ele veio para a terra para servir, ele nos deu o exemplo. Lá em João 5,17, Jesus fala assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus tinha compromisso com o trabalho. Jesus na oração do Getsêmani, ele mostra essa questão da humanidade. Ele fala assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Jesus ele mostra a sua humanidade para a pessoa certa, da forma certa. E durante a sua vida aqui na terra, Jesus ele mostrou a submissão, porque o Deus se encarnou, Deus se fez carne. Está muito latente na minha cabeça ainda essa questão da gravidez e parto, está muito fresco na minha mente. E eu fico imaginando Jesus se submeter ao ventre de uma mulher como uma única célula, e essa célula se reproduzindo até se tornar um bebê completo. Jesus se submeteu às leis humanas. Jesus se submeteu à natureza. Jesus se submeteu a tudo que a gente, vamos dizer assim, a fome. Jesus tinha que comer, Jesus tinha suas necessidades físicas. Jesus se submeteu a tudo isso sendo Deus, sendo santo. Filipenses 2,6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Queria que você fechasse seus olhos aqui, nessa tarde, e começasse a refletir, todos esses pontos. O pastor Jackson fala muito sobre nós encontrarmos a nossa sarça, o lugar do nosso chamado. Mas antes de Moisés encontrar essa sarça, Moisés ele estava trabalhando, ele tinha esse compromisso de trabalhar. Ele tinha esse compromisso de arregaçar suas mangas e se desgastar talvez em algo que não era dele. O rebanho não era dele, mas ele estava cuidando. Talvez alguma situação que a gente tenha vivido hoje, ou está vivendo hoje, talvez não seja nem um chamado que Deus tem para a nossa vida, mas faz parte do processo. Moisés abriu seu coração diante de Deus, e talvez muitos de nós, assim como eu também sou um vaso que o Senhor quebra todos os dias e refaz, temos errado, temos nos exposto nas redes sociais, falado bobagem, aberto o coração para pessoas que nem se interessam pelos nossos interesses, que não tem o temor que você tem. Submissão. O Senhor nos chama para uma vida de submissão. Enquanto o Ministério de Louvor vai tocar essa canção, vai ministrar os nossos corações, eu queria que você orasse com Deus e começasse a refletir a respeito dessas áreas. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu sei que parece uma palavra muito dura,
Mas a todos quanto o Senhor ama, Ele repreende. A tantos quanto o Senhor ama, Ele repreende. Eu poderia estar Mostre o em seu amor para qualquer conosco nessa noite, outro Senhor. lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu. A sua glória me atraiu, Senhor. Tua presença me atraiu. Atrai os seus filhos aqui nessa noite, Jesus. Comece a revelar chamados aqui nessa noite, Jesus. Revele a sua vontade em nosso meio, Jesus. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Se revele, Senhor, aqui nessa noite. Se revele, Senhor, assim como o Senhor se revelou a Moisés, se revele a seus filhos aqui nessa noite, Jesus. Atraído pela Sara os nossos Tua anseios, Jesus. presença, não me Sara as nossas vejo limitações, sem Jesus. a Tua presença. Capacite os seus filhos aqui nessa noite, Jesus. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Somente no Senhor nos sentimos completos. Somente no Senhor nos sentimos completos. Eu queria fazer um convite para você aqui nessa noite.
Você que teve um encontro com essa sarça, você que é o ser ministrado por essa palavra, você sentiu o toque do Espírito Santo, seu coração foi quebrantado pela presença de Deus aqui nessa noite. Você encontrou o Senhor, você viu o Senhor. Eu queria convidar você aqui na frente para receber uma oração, para entregar sua vida ao Senhor, ao senhorio de Jesus. Foi Ele que marcou esse encontro com você aqui nessa noite. O meu outro convite é para você também, que lá atrás você já viveu esse encontro com o Senhor, e por algum motivo essa chama se esfriou no seu coração. Talvez você errou em muitos passos, esses que a gente citou aqui, mas Deus, Ele é um Deus de novos começos. Eu queria chamar você aqui na frente também, se você quer se reconciliar com o Senhor. Nós queremos orar pela sua vida. Senhor Jesus, a sua palavra foi ministrada aqui neste lugar, Jesus. O Senhor falou aos nossos corações, o Senhor falou às nossas vidas. Deus, e queremos levar essas verdades em todos os lugares que nós pisarmos, Jesus. Ó Pai, se em nosso coração havia alguma dúvida de que o Senhor nos comissionou, aqui nessa noite o Senhor nos mostrou que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o Deus poderoso nas batalhas, aonde as nossas limitações, aonde nossas fraquezas nos impedirem de alcançar o propósito, o Senhor é quem nos carrega pelos braços. Declaramos isso sobre a vida da sua igreja, Senhor. Nós avançaremos firmes, fortes, vibrantes, para a glória do seu nome. E só você que acredita nisso, comece a aplaudir o Senhor nessa noite. Nós te aplaudimos, Jesus.